tem um conto que me chama muita atenção, que é o conto de José. José era um menino muito amado pelo seu pai, mas José era um menino obediente. José, por seu pai amar muito José, ele fez uma túnica. E essa túnica era diferente de todas as túnicas que tinha na região. Eu conto essa. Muitos vão falar que é história, mas eu falo que é um fato que aconteceu há milhares de anos. E foi escrito e foi gravado. Muitas das sabedoria que temos hoje e que vamos descobrir está escrito nela. Voltando ao raciocínio de José, José tinha uma túnica e, José também era, era conhecido como sonhador. Como assim sonhador? Ele tinha ideias, ele falava as ideias. Sonhador. E uma certa vez José falou para os seus irmãos que tinha, eu acho que mais ou menos, tinha seis espigas e essas seis espigas se curvavam para uma espiga. Tinha o sol e tinha a lua. E logo os irmãos de José talvez tinham entendido ou não entendido, não sei. E então pegaram José e jogaram José numa cova. Deixaram José na cova. Depois pegaram José. Um dos irmãos de José teve a ideia de, de vender José para os. Vender José. E então Potifar se interessa por José. Talvez pela boa aparência, talvez pela boa conversa dele, quem sabe. E José foi escolhido por Potifar. Então José começa a trabalhar e começa a se destacar. Com certeza José orava todos os dias. O pai. Com certeza José agradecia pelo dia dele, pelas coisas que ele estava tendo. Eu acredito que José agradecia porque conforme ele agradecia dentro do palácio do, de Potifar, ele ia crescendo. Ele ia agradecendo e ia crescendo, agradecendo e crescendo. E chegou um determinado nível
que José foi considerado o braço direito do rei. E o rei, naquela época, quando o rei tirava o anel do seu dedo para colocar no dedo de outra pessoa, era um sinal de muito respeito, além da confiança. Além da confiança. E tem outras partes que acontece nesse episódio, mas eu quero refrisar esses pontos positivos, que José, ele não estava, talvez os irmãos dele diziam para ele que ele estava doido, estava louco, que ele estava fazendo, mas José lá na frente, José se tornou governador. Lá na frente, José teve sabedoria não na sua zona de conforto, mas na sua zona de desconforto. José teve que talvez fazer novos amigos. José teve que sair do meio do, do círculo íntimo dele, não porque ele queria, mas porque tinha um propósito. E José também talvez ele talvez José fosse também simples e olha só, vamos analisar junto como ele era obediente ao seu pai e à sua mãe. Vamos supor que olha só, quando era pedido para fazer alguma coisa, ele fazia. Não sei, reclamando ou não reclamando, não sei, independente. Isso não importa. Mas ele fazia. Esse é o importante, dele fazer. E ele foi subindo tanto que ele chegou num cargo de confiança. E ele cresceu tanto que foi absurdo, que chegou a determinado tempo que o rei teve um sonho de 7 vacas magras e 7 vacas gordas, e 7 espigas magras e 7 espiga gorda. As 7 vacas magras comia as 7 vacas gordas, e as 7 espiga magra comia as espigas gordas. Então, não sei. Imediatamente, não sei se imediatamente o se Deus revela para José que o rei aquela nação passaria por uma seca que nem em outra região iria passar, e que o rei teria que achar uma pessoa de sua confiança, ou iria ter que achar uma pessoa que pudesse executar essa questão do armazenamento para os dias
mais escasso que viria pela frente. Então, como Deus revelou a José, José quem foi escolhido, já era escolhido. Então quer dizer que José já estava predestinado. Você percebeu isso? José estava predestinado porque ele começou a sofrer. Ele começou a sofrer. Começou a sofrer. E chegou um determinado tempo que ele sofria menos. Mas ele passou muitas coisas. Passou muitas coisas. E passando um tempo, acho que, se não me engano, fala 7 anos. Os irmãos de José vêm procurando pelos lugares mais prósperos para comprar alimento. José olha eles e conhece eles, mas eles não conhecem José. Por quê? Por quê? Em outra parte da história, em outra parte do relato, diz que quando eles jogaram José, quando eles venderam José, eles pegaram a túnica de José que o pai deu e ensanguentaram. E falaram pro pai de José que uma fera o tinha atacado. José poderia mandar prendê-los? Sim. José poderia mandar matá-los? Sim. José poderia xingá-los? Sim. José poderia prendê-los? Sim. José não fez isso. José só observou, foi para os seus aposentos e chorou muito. Chorou muito. Chorou muito. Depois voltou. E ao voltar, eles relatam que tinha um irmão e tem um pai também. Então, José pede que vai chamar eles. Eu vou chamar eles. Então, José se revela que ele é José. Seu pai ainda era vivo e ele tinha um irmão mais novo. E José teve que. Você vê que tem essa questão do perdão. José teve que perdoá-los. José teve que. José teve que ter uma mudança de mentalidade. José teve que engolir seco a vingança. José teve que engolir seco a sua ira e tratá-lo com amor, tratar com servidão. Você vê? Ele era o braço direito do rei. Ele poderia falar: não vou servir vocês não, mas ele mesmo ele, né, dando aquele alto nível, ele teve esse ato de servidão, servir. Era isso.